Ajudar o paciente a retomar uma vida plena depois de uma doença ou acidente que tenha provocado incapacidade permanente ou temporária. Esse é o objetivo da medicina de reabilitação, também chamada de fisiatria, uma especialização que surgiu na década de 1930 e ganhou impulso depois da Segunda Guerra Mundial, tratando ex-combatentes com lesões físicas graves. Hoje, as causas de perda de função atendidas pela especialidade são as mais variadas, desde sequelas de um AVC até traumas gerados por acidentes de trânsito. Medicina de reabilitação. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a médica fisiatra Patrícia Daflon, ela que é diretora do Instituto de Medicina de Reabilitação de Niterói. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada, Fátima. É um campo muito amplo de atuação, né? Desde grandes incapacidades até aquelas temporárias, né? Sim, lesões por esforço repetitivo. Nós cuidamos de pacientes na recuperação, na reabilitação funcional pós-fratura. Existem fraturas que são bastante incapacitantes, causam sequelas em alguns pacientes, mas a gente atua também nesse tipo de tratamento. Pacientes com tendinopatias, pacientes com osteoartrose, principalmente de joelho, dor lombar. Uhum. Vocês falam em diagnóstico funcional. Qual é a diferença para o diagnóstico comum? Então, o médico fisiatra, além de todo o conhecimento da medicina em geral, ele tem o conhecimento estrutural e funcional do corpo, né, dentro das atividades básicas do dia a dia. Então, em cima disso, a gente desenvolve o diagnóstico de como esse paciente está capacitado para realizar as funções. Então, esse diagnóstico nós vamos ver se ele, com a força muscular que ele tem, com o grau de amplitude de movimento de cada articulação, do tônus da musculatura dele, da parte cognitiva, da parte visual, auditiva, se ele consegue realizar as funções das atividades básicas do dia a dia, que quer dizer alimentação, vestuário, a higiene, né? Ou se não, as atividades intermediárias, que é você conseguir se comunicar, mesmo restrito ao domicílio, e também as atividades envolvendo a comunidade, então a vida social desse paciente. É claro que cada caso é um caso, né? São muito variados, mas de uma forma geral, como é que é esse tratamento? Bem, depende de cada patologia, né? Então a gente tem várias ferramentas que o fisiatra utiliza. Então, no tratamento, desde cinesioterapia, que são os exercícios. Dentro dos exercícios, nós temos uma série de exercícios, os que são livres, os que são passivos, que uma pessoa faz pelo paciente, os que são livres, que o paciente realiza independentemente, né? Eles podem ser com alguma resistência, sem uma resistência. Nós temos também eletroterapia, mecanoterapia, termoterapia, vários meios físicos que podem auxiliar na questão do alívio de dor, de relaxamento da musculatura, de melhora do tônus, né, desse paciente. Temos também as órteses, as próteses. Nós temos também o ácido hialurônico, que nós fazemos infiltrações em articulações de joelho, quadril, ombro, em pacientes com osteoartrite. Também a toxina botulínica em casos de espasticidade, em casos de distonia cervical, de blefaroespasmo, né, o movimento da pálpebra. Na incontinência urinária, nós também podemos usar a toxina botulínica e também os bloqueios miofaciais. Para os casos de dor crônica, de fibromialgia, nós podemos utilizar os bloqueios miofaciais. Normalmente é um tratamento a longo prazo? De médio e grande lesado, sim. Uhum. De médio e grande lesado, sim. Uhum. Cada exercício é dosado de acordo com o histórico daquele paciente, né? Se ele tem outra doença, se ele tem uma insuficiência cardíaca, né? Independente do problema que ele tem, né? Ele tem o problema, mas tem que avaliar o todo, né?
Sim, certamente. Nós temos que avaliar a parte cognitiva do paciente, nós temos que avaliar a parte de equilíbrio, de coordenação desse paciente, nós temos que avaliar a parte auditiva dele, nós temos que avaliar a capacidade respiratória. Então, nós utilizamos muito solicitar provas de função respiratória para os pacientes e principalmente o paciente idoso, teste de esforço, ergoespirometria, para a gente ter uma segurança na hora da prescrição da atividade física desse paciente. Outra questão é também se esse paciente pode usar muita carga ou não, para não sobrecarregar determinadas articulações. Então, a parte clínica vai determinar o tipo de tratamento que vai ser utilizado. Por exemplo, paciente que é portador de marca-passo cardíaco, nós não podemos usar determinados aparelhos de eletroterapia, nós não podemos realizar determinados tipos de exercícios em pacientes hipertensos, que nós aumentamos a sobrecarga cardíaca dele e aumenta a pressão arterial. Ou seja, mesmo dois pacientes com a mesma doença base que tenha causado a incapacidade, podem ter tratamentos totalmente diferentes em função desses outros aspectos, né? Sim, sim. Nós temos que ver tudo isso. E outra coisa também que é muito importante, que nós devemos avaliar, é como é a relação familiar e como é o domicílio desse paciente, o meio de vida dele, o modo de vida dele, para a gente poder adequar esses exercícios no dia a dia. Não adianta ele chegar dentro de uma instituição, de um centro de reabilitação, fazer o exercício 2 vezes na semana somente, né? Ele precisa ter uma manutenção daquilo. Então, a gente tem que adequar o que ele pode estar sendo replicando em casa. Isso tudo muito junto com a família, com orientação da família ou do cuidador desse paciente também. Tem um aspecto psicológico aí, né, que boa parte dos pacientes, quando chega até vocês, tem também uma certa tristeza ou uma depressão em relação ao que provocou a incapacidade, né? Tá lidando ali com aquela limitação não é fácil, né? Não, esse primeiro período, né, tem um período de negação, isso tem que ser muito bem trabalhado. Às vezes, no primeiro momento, nós não conseguimos nem abordar diretamente o paciente. Então, nós abordamos juntamente a família, é trabalhada a família e com o apoio da família nós conseguimos chegar numa segunda fase ao paciente, para que nós possamos compreender qual é a dinâmica afetiva e emocional dele com relação à família. Às vezes a aceitação, às vezes não é do paciente, mas dos familiares. Então isso tudo tem que ser trabalhado pela psicologia, né, dentro de um paciente grande incapacitado. Ainda é muito comum que as pessoas confundam o fisiatra com o fisioterapeuta, 2 profissionais diferentes? Sim, ainda é muito comum. O fisiatra é um médico, né? Ele é especialista para gerenciar o tratamento de pacientes médio e grande incapacitados. Nós também atendemos os pequenos incapacitados, mas nosso foco principal é esse. E o fisiatra, ele, além de todo esse conhecimento da parte clínica, ele tem o conhecimento dos exames especializados que nós temos para auxiliar no diagnóstico da incapacidade, da capacidade residual dos pacientes. Já o fisioterapeuta pode fazer até parte da equipe do fisiatra, né? Ele faz parte da equipe. Ele vai avaliar a capacidade neuromúsculo-esquelética dentro dos laboratórios, dos espaços, né, de cinésio e de mecanoterapia. E no caso, o trabalho de vocês envolve também a questão que você já falou, cognitiva, vai além, né? Vai além. Então, dentro de uma equipe de reabilitação, quando chega um paciente, novamente, médio ou grande lesado, nós temos que trabalhar com uma equipe. Então, ele primeiro passa pela avaliação médica, que vai liberar, dizer quais são os impedimentos clínicos que ele tem, e dali vai para a avaliação do fisioterapeuta, da terapia ocupacional, da equipe de enfermagem, da psicologia e também da nutrição.
Muitas vezes nós precisamos que a nutrição seja muito atuante, principalmente no caso de paciente idoso, paciente com síndrome do imobilismo, né, que fica muito tempo acamado. Nós precisamos ter uma nutrição adequada, senão a gente tem o desenvolvimento de úlceras de pressão nesses pacientes. É um trabalho mesmo multidisciplinar, né? Sim, tem que ser multidisciplinar. Uma pessoa só não dá conta desse tipo de paciente. E sempre envolvendo a família, sempre. A gente precisa porque o objetivo da medicina de reabilitação é devolver a funcionalidade, melhorar a qualidade de vida do paciente para poder reincluir ele na sociedade. Ok, você também pode assistir a programação da Fase TV ao vivo no YouTube. Passa lá no youtube.com/FMPFase. No nosso canal você ainda pode conferir os episódios que já foram ao ar, rever ou compartilhar algum programa. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre medicina de reabilitação. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre medicina de reabilitação. Nossa convidada é a médica fisiatra Patrícia Daflon. Tem aumentado os casos de pessoas que estão com incapacidades por causa de acidente de trânsito? Sim. Inclusive, não sei se vocês acompanharam, em São Paulo, quando houve a redução da velocidade nas zonas marginais, houve uma redução do número de pacientes com lesão medular. A lesão medular é um quadro muito incapacitante, muito difícil de aceitação para o paciente e que exige uma equipe multidisciplinar desde o momento da internação do quadro agudo desse paciente. Não é um quadro fácil de lidar, demora muito tempo, nós levamos muito tempo na recuperação desse paciente, porque além do tipo de lesão, pode ser uma tetraplegia acima de T1, do nível medular de T1, como abaixo uma paraplegia, como pode ser uma lesão também horizontal ou vertical da medula. Então ela pode comprometer vários segmentos. Isso vai causar não só alterações motoras, mas também na sensibilidade, na parte visceral, na parte intestinal, na parte da bexiga, de controle da bexiga. Então nós temos pacientes com bexiga neurogênica, ou uma bexiga neurogênica reflexa, ou uma bexiga neurogênica dilatada. Isso é complicado, o paciente vai precisar fazer cateterismo intermitente. A bexiga neurogênica nós podemos ter de dois tipos, ou ela é reflexa, ela contrai muito e não consegue fazer o esvaziamento da bexiga, e nós temos também a bexiga que fica flácida, ela acumula muito. E todos esses dois casos podem levar a cálculos renais, infecções urinárias, e isso é muito grave, porque quando nós temos o aumento do índice de infecção urinária nesses pacientes, nós podemos desencadear a crise hipertensiva autonômica desse paciente, e que é um quadro que não é uma crise hipertensiva comum. Nós temos que estar sempre atentos, principalmente um clínico, quando recebe um paciente lesado medular num pronto-socorro, não adianta ele dar um antihipertensivo ou dar um diurético para fazer ele urinar. Pelo contrário, você tem que investigar se ele tem bexiga repleta, se ele tem fezes no intestino que possam estar causando algum outro quadro de dor, né, alguma infecção na região abdominal que pode estar levando a esse quadro. E nós temos que realmente sanar essa causa para que essa pressão abaixe e nós não tenhamos uma outra complicação, tipo um acidente vascular cerebral pelo aumento da pressão. Ou seja, esse paciente com lesão medular, ele, na verdade, tem mais do que o comprometimento do movimento, né, da locomoção, dessa função locomotora. Ele tem o comprometimento de vários órgãos, né? Sim, e isso é o que torna o mais difícil no lidar com esse paciente, porque ele não sente. Então,
como é que você vai saber? A dor é o sinal de alerta, né? Ele não tem dor. Então, nós temos que observar muito, observar se tem alguma lesão na pele, observar se tem algum edema, se tem alguma alteração de calor, de temperatura nesse paciente, para que nós possamos desconfiar de algum processo inflamatório, infeccioso nesse paciente que não tem a sensibilidade e que é muito comum. Então, assim, é um paciente que nós temos que regular a hidratação dele, fazer um balanço hídrico, o volume de água que ele deve tomar durante o dia. A gente tem que medir o volume de urina que ele consegue fazer com cateterismo, que ele está conseguindo eliminar. E também a questão da alimentação, porque se ele tem uma alimentação que não é adequada, ele aumenta o volume do intestino, aumenta a pressão abdominal, né? Ele vai ter dificuldade de se alimentar. Às vezes é um paciente que a gente precisa estar o tempo inteiro com o apoio da nutrição. Uhum. E os pacientes com AVC, sequelas de AVC? Eu digo sempre que o paciente com sequela de AVC, hoje em dia o AVC é a maior causa de incapacidade, né, de anos vividos com incapacidade no mundo, né? E uma das causas é a hipertensão, e é uma situação que pode ser controlada, né? E nós não vemos isso atualmente, infelizmente. Então, o AVC, o paciente quando chega, logo assim que ele esteja estabilizado clinicamente dentro do hospital, ele já deve iniciar o processo de reabilitação. Por exemplo, com relação a posturas, para que ele não desencadeie deformidades secundárias decorrentes de uma postura errada, nós temos que avaliar a questão da deglutição dele, se ele não tem uma disfagia, porque se ele ficou com uma hemiplegia, o mesmo lado, na língua, nas cordas vocais, na musculatura da face, vai dificultar ele a mexer no bolo alimentar e a deglutir. A mesma coisa com relação à fala. Então, nesse momento, ele precisa ser visto também pela fonoaudióloga, que é uma profissional que faz parte da equipe interdisciplinar da reabilitação, para que possa estar nos auxiliando na questão da alimentação desse paciente. Uhum. Esse paciente muitas vezes chega para vocês já depois de muito tempo? Há uma demora para que esse paciente seja encaminhado? Sim, existe uma demora e infelizmente nós verificamos que por falta de conhecimento até mesmo das equipes médicas que estão nos hospitais de pronto atendimento, né? Eles encaminham sempre muito para fisioterapia ou para neurologia. E esse tipo de paciente, ele não precisa só de uma fisioterapia, ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa realmente de um centro de reabilitação para estar dando a condição que ele tem necessidade, na reabilitação, na readequação funcional dele. O ideal é que esse tratamento começasse ainda no hospital, né? Durante a internação, né? Sim, ainda na internação. Já existem em hospitais em São Paulo, né? Que eles já fazem o processo de reabilitação logo após a estabilização clínica desse paciente. Então, quando ele sai para casa, ele já tem uma autonomia mínima. Ele já consegue sentar, ele já consegue comer. Então, isso já facilita muito, porque depois ele vai entrar num processo, dependendo de cada local, cada sistema de saúde, cada região tem num sistema de regulação de vagas. Então, assim, pelo menos ele já vai estar numa condição melhor, menos geradora de incapacidades e deformidades secundárias, a família já orientada, até ele chegar ao centro de reabilitação. Uhum. O ideal era que todo hospital tivesse o serviço de fisiatria, né? Sim, nós estamos trabalhando para isso, né? Já existe muito, como eu disse para você, dentro de São Paulo, é um parâmetro que a gente tem de nível internacional, né? A rede Luci Montoro, nós temos a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a ACD de São Paulo também,
Então, assim, são locais, são instituições que têm um parâmetro internacional. Uhum. Agora, no restante do país, ainda falta muito, né? Falta caminhar. muito, a gente tem que caminhar muito. Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Banco Mundial, onde eles realizaram um relatório mundial da pessoa com deficiência em 2012, e eles colocam várias determinações que os países precisam cumprir, várias metas, para que consigam adequar e dar assistência com equidade para os pacientes com deficiência. E a síndrome pós-poliomielite? Lá na década de 1950, também na década de 1960, aconteceram vários surtos da doença no Brasil. Milhares de crianças tiveram incapacidades motoras em decorrência da polio. Elas foram atendidas durante um tempo, depois tiveram alta porque se considerava que o problema acabou ali. E hoje se sabe que elas ainda sofrem as consequências da polio, né? Sim. No início, né, isso começou a ser mais definido a partir de 1980. Na verdade, já existiam, né? Eles começaram a ver estudos antigos, em 1800, Machacour Marie tinha um trabalho sobre isso, mas a partir de 1980 foi que começaram a aparecer esses pacientes, quer dizer, justamente depois de 15 anos após o surto inicial da poliomielite, né? E hoje em dia a gente já começa a ver bastante. Então nós temos um paciente que chega para a gente com uma fadiga central, é aquela fadiga que como se ele tivesse uma gripe muito forte, é um cansaço muito forte. E esse cansaço gera uma incapacidade para ele, né? Além do cansaço, dessa fadiga, ele tem fraqueza muscular, quer dizer, a falta da força muscular. Ele tem insônia, ele fica deprimido, ele tem dificuldade porque causa dor, porque a maioria tem alteração na biomecânica, porque ficou com uma assimetria, né, por conta da sequela. Então, as articulações começam a ficar sobrecarregadas. Então, dá uma bursite, dá uma artrite. Então, ele tem dor, ele tem limitação ao caminhar dentro do próprio lar. Então, tem que ter toda uma orientação, uma reorientação das atividades do dia a dia dele, para que ele não se canse tanto. Ele tem que programar, né, o que ele vai fazer, os espaços que ele vai andar, para não desgastar. Porque a fadiga não tem como a gente resolver, né? Nós temos que dar um condicionamento para esse paciente, mas nós não podemos deixar ele imóvel, porque vai piorar. Então, isso tudo tem que ser dosado. Então, a gente indica muito o exercício dentro da água, porque dentro da água, sempre respeitando o limite da fadiga do paciente. Há o que fazer, né? Existem algumas medidas que podem diminuir esse quadro. Sim, aí nós vamos abrir mão dos meios físicos, né, por calor ou frio, ou eletroterapia, que vai auxiliar na dor, questão das órteses, a questão do auxílio na marcha, na locomoção, que seja um andador, que seja uma bengala, mas para tudo isso nós precisamos preparar o paciente. Ele tem que ter uma condição para estar usando aquela tecnologia a favor dele. E toda uma questão da psicologia, da acupuntura, para nos auxiliar. É um tratamento que ele precisa de uma equipe também multidisciplinar. O que causa a síndrome pós-poliomielite? O vírus, quando ele faz a lesão no corno anterior da medula, aquele neurônio, ele ficou lesado. Então, nós vemos que você tem uma denervação e depois ele começa um processo de reinervação. Então, é aquele paciente que ele começa a sentir que melhorou e, de repente, você vai recrutar. Você acha que melhorou, né? Então, estou retomando a minha vida. Você começa a recrutar mais a musculatura, eu vou fazer isso e aquilo. Quando você vai forçar essa musculatura, você vai sentir, já não é o vírus, é um recrutamento em excesso das fibras motoras que estão fazendo a vez, né, funcional das fibras motoras que foram lesionadas pelo vírus. Ou seja, há uma sobrecarga. É o resultado de uma sobrecarga. É o resultado de uma sobrecarga.
Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMPFase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre medicina de reabilitação. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre medicina de reabilitação. Nossa convidada é a médica fisiatra Patrícia Daflon. Patrícia, a gente terminou o outro bloco falando da síndrome pós-poliomielite, né? Existe algum exame que ajude a identificar o que está acontecendo com essa pessoa? Sim, além da parte da história clínica, que é a mais importante, a eletroneuromiografia é um exame que mostra para a gente todo o processo que acontece na patologia, na fisiopatologia da doença. A eletroneuromiografia, além da síndrome pós-pólio, ela é muito útil como ferramenta para a fisiatria, porque ela nos auxilia no diagnóstico de plexopatias, lesão de plexo braquial, lombar. Se nós temos dúvida em indicação cirúrgica, se aquele nervo está sofrendo ou não, então nós temos condição de, com a eletroneuromiografia, indicar ou não a cirurgia. Em questões de perda de sensibilidade, por exemplo, as polineuropatias que sejam diabéticas ou infecciosas ou inflamatórias, a esclerose múltipla também, nós temos várias doenças que nós podemos ter o auxílio da eletroneuromiografia. Como é que é esse exame? Você coloca umas agulhas em pontos motores do paciente e aí você vai verificar a resposta motora dele. Então você faz um estímulo e você vai ver se o músculo que aquele nervo está inervando, se ele tem uma velocidade da condução do estímulo nervoso, se a amplitude do impulso está adequada. Então dali sai uma série de formulações que nos auxiliam nesse diagnóstico. E vocês conseguem ver exatamente como é que está a condição daquele nervo, daquela região inteira, né? Sim, porque às vezes nós não temos uma lesão completa do nervo, né? Nós temos só uma perda da bainha de mielina, né? Que é o envoltório do nervo. Às vezes é uma lesão que não é completa, né? Ela não seccionou o nervo todo. Então, dali, com esse exame, a gente consegue identificar. Ver se está dando uma resposta ali, se tem um mínimo de, né, de Sim, reação. E da parte da sensibilidade também. Uhum. E pacientes oncológicos? Como a fisiatria pode ajudá-los? Os pacientes oncológicos que nós mais recebemos para atendimento são os pacientes com câncer de mama. Geralmente, esses pacientes são tratados dentro de serviços em hospital, juntamente com a equipe da oncologia. Então, como a fisiatria pode auxiliar? Ajudando nos linfedemas, que são os edemas que acontecem, né, pós-cirurgia, quando nós fazemos esvaziamento ganglionar, no condicionamento físico desse paciente, também na questão da polineuropatia, que é a perda da sensibilidade que esse paciente tem, principalmente nos pés, por conta da quimioterapia. Então, isso acaba ocasionando para eles uma diminuição do equilíbrio e da coordenação motora. Muitos desses pacientes acabam precisando utilizar uma bengala, uma muleta para andar, porque eles não sentem mais os pés. Então, nós precisamos disso, precisamos da melhora do retorno venoso dele. Então, com relação ao condicionamento físico desse paciente, as dores articulares que acabam ocorrendo por retrações da pele, da musculatura, dependendo do tipo cirúrgico, da abordagem cirúrgica que é feita e dos medicamentos que são utilizados. Uhum. E os casos de paralisia cerebral? Crianças com paralisia cerebral? Então, os casos de paralisia cerebral são casos que precisam de um acompanhamento bem a longo prazo, que nós precisamos que esse paciente adquira a marcha e tenha um acompanhamento pelo menos até a fase da entrada na escola. Depois, óbvio, que nós temos que manter esse acompanhamento, mas não em tratamento específico, né, mas em acompanhamento na fase da adolescência, que é onde acontece o estirão
de crescimento e onde ocorrem deformidades muito importantes. Se esse paciente, desde que nasceu, ele é acompanhado por uma equipe de reabilitação, pensa-se que ele não vai ter essas deformidades. Mas se esse paciente não chegou logo e ele já chegou para a gente num período mais tardio, por exemplo, depois de 1 ano ou 2 anos, isso já fica um pouco mais difícil e a gente já vai ter um grau maior de deformidade. O que a gente tem que chamar muita atenção, que eu falo muito com os pediatras, é a questão do paciente. Às vezes é um prematuro que nasceu, foi para casa, está bem, né? Não teve nenhum problema, fez um exame de ultrassonografia transfontanela, não tem lesão alguma no exame. Mas esse bebê, ele suga pouco, ele é mais molinho. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando. Não, ele é preguiçoso, a gente escuta muito isso, né? Ele é preguiçoso, vai chegar a hora dele, ele vai fazer isso. Não, a gente precisa avaliar essa criança. Por quê? A paralisia cerebral nem sempre demonstra pra gente uma alteração no exame. Ela é uma alteração funcional. E vai dar logo a criança, ou ela fica muito parada, ou é uma criança muito irritada. Ela tem os movimentos dela, ela vai fazer aquilo, mas ela faz de uma forma diferente. Então, quem tem um olhar já treinado para ver, vai saber que aquela criança tem um problema. Então, dali a gente já começa a atuar com estimulação precoce, colocando essa criança em determinadas posturas para evitar que os reflexos primitivos ou os reflexos patológicos fiquem numa fase de estabilidade, gerando aquelas deformidades. Observar, por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ver, luxação de quadril por conta da espasticidade dos adutores da criança. Então é tão forte, fecha tanto a perninha que o quadril desencaixa. Isso gera dor. E a criança não fala, né? Isso vai incapacitar ela andar, ela sentar. Então nós temos que estar de olho mesmo, vigiando, porque essa criança não vai falar pra gente. O quanto antes começar o tratamento, melhor, né? Sim, sim. E a criança com a paralisia cerebral, sempre junto com a terapia ocupacional, para estimular toda a parte sensitiva dela, tanto a parte vestibular, a parte auditiva, a parte da sensibilidade oral, da visual, da mão, o tato. Ela precisa sentir, porque como ela não vai sozinha, nós precisamos trazer aquela informação para ela. Então, o motor cria o cognitivo, mas o cognitivo vai também influenciar no motor. Então, precisa. Por isso que o bebê, quando ele nasce, ele tem os reflexos, é o motor. E esse motor vai gerando o cognitivo dele. Depois ele vai tomando consciência, porque o nosso cérebro vai amadurecendo. Então ele vai chegando no nível de consciência. Mas essa criança precisa do auxílio das terapias para ter o seu desenvolvimento o mais adequado possível. Você falou aí desse movimento da perninha, né, que provoca problema no quadril. Que movimento muscular é esse? O que acontece exatamente? São movimentos, o músculo fica muito rígido, aumenta o tônus e às vezes é tão forte que você não consegue fazer. Dificulta até as mães fazerem a higiene, colocar uma fralda. Então existem certas posturas, por exemplo, o pezinho que fica caído, você não consegue dobrar, a perninha vira, o joelho cruza. Então isso causa deformidades muito grandes e roda a coluna do bebê. Então o que acontece? Mais tarde a gente tem as escolioses, as cifoses, muitas deformidades que aparecem mais à frente. E que poderiam ser contornadas com tratamento. Poderiam ser contornadas com tratamento, com posturas adequadas. O posturar do bebê desde a época da incubadora, desde a época que ele está internado ainda no hospital, é essencial. Então, em pacientes de paralisia cerebral, em pacientes que tiveram AVC, em pacientes que tiveram TCE, lesão, né, traumatismo crânioencefálico, nós usamos a toxina botulínica para diminuir a espasticidade na musculatura.
Que é esse enrijecimento. É esse enrijecimento. É um aumento do tônus da musculatura. Fator idade. Há diferença no tratamento de pessoas mais jovens para o tratamento de pessoas idosas? Sim, por conta das comorbidades que a maioria das vezes acompanham durante o nosso processo de envelhecimento, né? Nós temos os desgastes das articulações, nós temos a diminuição do condicionamento físico, nós temos a sarcopenia, que hoje em dia se fala muito, né? A perda da massa muscular. Então, isso tudo, a própria hipertensão arterial, o diabetes, isso influencia muito. Por quê? Você tem que dosar o quanto você vai colocar de resistência no exercício, da parte do exercício aeróbico para melhorar o condicionamento, de melhorar a captação do oxigênio pelos tecidos. Se você vai dar mais exercício de força para melhorar a força nas pernas, né? Porque o idoso precisa levantar, sentar na cadeira, né? Para dar um mínimo de autonomia para ele, né? De autonomia para ele. Então, tudo isso, cada paciente tem que ser avaliado individualmente, de acordo com cada comorbidade que ele tenha ou não. E as quedas em idosos, é muito importante que eles passem por um processo de reabilitação depois, né? Sim, infelizmente as quedas ainda são muito frequentes, a maioria dentro do próprio domicílio dos pacientes. Eu acho que a gente tinha que ter uma educação em saúde com relação aos sapatos, aos pisos, que mesmo dentro dos serviços de saúde os pisos são muito lisos. A gente vê idosos com sandálias que são super fáceis, principalmente mulher, né? De tropeçar, de cair. E aí, assim, é muito comum fratura de fêmur idoso. E fratura de fêmur não é uma coisa tão simples, né? A fratura de fêmur tem várias consequências depois que podem, até no pós-operatório, a gente tem quadros de embolia, pacientes que às vezes até vêm a óbito pouco tempo depois, isso é muito comum, ou se não, no máximo 1 ano depois, a gente tem um índice elevado de óbito nesses pacientes, sem contar da questão da independência. Eles ficam muito receosos de voltar a deambular. Isso gera depressão, né? E a depressão, para o idoso, isso é muito ruim. A gente diz que o idoso, se ele tem uma queda, digamos, mesmo que seja um resfriado, ele já é uma queda numa escadinha, ele nunca volta ao degrau acima, ele fica naquele patamar, é onde a gente vai conseguir mantê-lo. Ou ele vai abaixar, cair mais um degrau, ele nunca volta para o patamar anterior. Então, é um paciente que a gente tem que ter muito cuidado e sempre muito atento com relação ao lado emocional e afetivo dele. Para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do exercício físico, até para prevenir problemas na velhice, né? Para manter essa autonomia, para prevenir também, já se sabe hoje que o exercício físico ajuda a prevenir até determinados tipos de câncer, né? A importância do exercício físico para que a gente não chegue em algum momento num problema que poderia ser evitado. Com exercício físico, a gente tem uma melhora do aporte sanguíneo, uma melhora de oxigenação dos nossos tecidos. Então, a gente vai pensar a nível de músculo cardíaco, de tecido cerebral, de tecido renal, que são órgãos que precisam estar bem irrigados, né? Do condicionamento respiratório, né? Toda a musculatura da caixa torácica, a gente saber respirar muito bem e principalmente os exercícios de resistência com relação a tronco, nosso tronco, a parte inferior para sustentar a nossa coluna, os nossos músculos das pernas, para que a gente tenha força na caminhada, né? Para que a gente possa sentar, levantar, fazer o que a gente está acostumado a fazer no dia a dia. E que lá na velhice não tem essa perda muscular, né? Justamente. Ela vai acontecer, só que num grau menor. Inexoravelmente ela vai acontecer, não tem, mesmo que a gente faça todos eles, só que você ganhou, você acumulou, é como se fosse uma poupança, isso mesmo, é uma poupança. E como é que deve ser esse exercício? Deve ser todo dia, deve ser com uma regularidade constante, não adianta só no final de semana, como é que é? Não adianta só no final de semana, ele tem que ser no mínimo 2 vezes na semana, de 2 a 3 vezes na semana. Quem puder fazer
todo dia, né, diariamente, que sejam 30 minutos. A gente pede sempre que os pacientes, né, o mais simples é realmente o exercício aeróbico, que seja uma caminhada, uma bicicleta estática, né, ou uma bicicleta mesmo que vai passear em algum parque, alguma coisa assim, ou a natação. E também ter sempre assim, a parte do alongamento, a gente precisa que esse alongamento seja feito antes de qualquer exercício para que não aconteçam lesões nas nossas articulações, e os exercícios que tenham alguma resistência, por exemplo, a musculação, nós temos que estar sempre muito conscientes da nossa postura, para que ele não sobrecarregue nenhuma articulação ou a nossa coluna. Então, a biomecânica no momento do exercício tem que estar adequada. Então, é sempre bom estar com um profissional de educação física perto para que ele olhe a nossa postura. Não fazer em excesso. O exercício de resistência não é um exercício que nós precisamos fazer muito. É aquele exercício de impacto, mas de curto tempo. Ok, e todo dia, se puder, aquela pílulazinha de exercício? Sim, pelo menos 20 a 30 minutos. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Patrícia. Obrigada a você, Fátima. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.